o professor Newton Colombo de História do Brasil. E na prova de História do Brasil, professor, o que dá para se esperar, assim? A gente tem bastante a questão do Brasil República, que engloba basicamente o século XX. Isso é certo, né? Isso é certo, isso é certo. sempre vem uma questão sobre a Primeira República, uma ou duas questões, sempre vem algumas sobre a Era Vargas, sobre os períodos dos governos populistas e sobre ditadura militar. Então são questões que sempre aparecem. E assim, destacando, por exemplo, na Primeira República, a URGS gosta bastante de caracterizar ela, trazer uma questão, por exemplo, perguntando quais são as características políticas da Primeira República. E uma delas, por exemplo, é a descentralização que ocorria. O governo da União tinha pouca força frente aos estados, frente às federações. O poder dos coronéis na questão do campo, obrigando ou nem sempre precisando obrigar o eleitor a votar em quem eles queriam. E as oligarquias locais, que são os grupos de poder que têm o poder nos partidos republicanos estaduais. Então a Primeira República é caracterizada politicamente dessa maneira: descentralização política, tendo nos grupos de poder, que são as oligarquias, a força frente à União, que tinha pouco poder, tinha que negociar com as federações. Sim, história atual do Brasil, pode cair alguma coisa? História atual, a URGS não costuma trazer muitas questões. Uma que apareceu recentemente foi sobre a Comissão Nacional da Verdade, só que ela trata sobre o período da ditadura militar. Então ela remete a um período ali da década de 60, Sim. 70, 80. Então atualidades em Brasil a gente normalmente não tem aparecido, é mais até a ditadura militar ali. Legal. Newton, último toque rapidinho. Na parte ali de ditadura militar, dá uma olhada nos atos institucionais, que a URGS gosta também de cobrar bastante, o AI-1, AI-2, AI-3, AI-4 e AI-5, o que eles representam, que é, na verdade, o endurecimento e a repressão do período ditatorial. Legal, a gente vai continuar nessa empreitada do vestibular da URGS 2016, sempre com o pessoal da Certo Vestibulares trazendo aqui para vocês aí de casa, né, uma calma também, né, uma certeza das coisas que dá para estudar e que vai cair no vestibular. Obrigado, professores, mais uma vez.